Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né? Estamos iniciando aí mais um evangelho online, né? E vamos agradecendo, né, a presença de todos vocês e lembrando, né, da importância de vocês procurarem compartilhar esse evangelho, né? É importante, tá bom? Então, vamos iniciando com a leitura de uma passagem do Fonte Viva. Palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Simão Pedro. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres, verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam, opiniões acerca de assuntos que não te dizem respeito, sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, como a água pura no seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinala o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as tuas leis. Referem-se ao planeta como nosso lar e à humanidade como a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensina-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade. Aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar no nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Né? Muito bem. E assim, então, vamos nos preparando, né, para o nosso evangelho dessa noite. E, como sempre, pedimos que todos vocês, nesses momentos, procurem, então, aí fechar os seus olhos. Procurem respirar fundo, pausadamente. Procure esvaziar aí a sua mente. Se desligar de toda e qualquer preocupação do seu dia. E assim vamos buscando a presença amiga e amorosa do nosso anjo protetor, do nosso mentor amigo, a nos envolver num abraço muito amoroso. E assim vamos nos unindo ao grande número de irmãos encarnados, mas principalmente aos nossos irmãos desencarnados,
que junto a nós nesses momentos se aproximam para ajudar nessa corrente de fé, de amor e de caridade para com o nosso planeta. E assim, então, vamos nos harmonizando e nos ligando ao plano espiritual. Vamos agradecer ao nosso mentor e aos mentores da nossa casa, o nosso querido Lar Seara Esperança, pela ajuda espiritual recebida. Agradecemos as equipes de harmonização e limpeza que nesses instantes adentram a todos os seus lares, fazendo esse trabalho de limpeza, higienização e harmonização em todas as dependências. Vamos nos ligando aos amigos espirituais, Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, Emmanuel, Maria de Nazaré e Irmã Sheila. Vamos pedir aos mensageiros celestes que nos fortaleçam e nos amparem. Pedimos à Mãe Maria para nos ajudar em nossa renovação. Vamos agradecer principalmente ao nosso Pai Criador, a Jesus e a espiritualidade presente, que assim seja. Pai, organiza minha vida e assuma o controle de tudo. Ajuda-me a fazer tudo o que precisa ser feito sem me achar vítima. Dai-me sabedoria, paz e o discernimento. Ajuda-me a superar os obstáculos da vida. Nada é maior que a minha fé. Ajuda-me a ter força e esperança e impulsiona-me a buscar o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Quando um sonho se desfaz, Deus constrói. Quando as forças acabam, Deus renova. Quando dizemos não vamos conseguir, Deus nos levanta e nos dá força. Espíritos de luz e de amor estão sempre ao nosso lado. Eles vibram pela paz, por nós, pela nossa família e nos guiam. Portanto, confie em Deus, no seu guia espiritual. Eles estão trabalhando por todos nós. Toda alma precisa de paz. Amém. E assim passamos agora às preces, né? O Pai Nosso, a Ave Maria e a prece das fraternidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Jesus, Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos,
para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Muito bem. Feito então a nossa abertura, nós vamos passar a palavra hoje para o nosso querido Fernando Brandão. Fernando, falar a preleção do Evangelho, e a nossa princesinha Rafaela fará as vibrações na noite de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos, boa noite, Rafaela. Vamos começar a nossa conversa de hoje, né? Muito bem. É sempre com muito carinho, é sempre com muita gratidão que a gente vem à casa, a nossa casa, Lar Seara Esperança, agora a nossa casa virtual, né? Agora a nossa casa que nos une a todos pelos caminhos do éter, né? E é muito interessante isso, porque a gente sente o envolvimento do plano espiritual, o envolvimento dos mentores, mesmo assim à distância, é como se a gente estivesse reunido fisicamente. E aí que a gente percebe a questão das dimensões, né? Que elas existem, ao mesmo tempo não existem, quer dizer, a gente pode estar junto em pensamento, nós somos energia, e basta que vibremos em uníssono, né, com o mesmo ideal, com as mesmas intenções, e estaremos juntos. E é por isso também que Jesus disse que quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dele, ele estaria entre elas. E é por isso que a gente sente Jesus. Todos nós sentimos Jesus ao nosso lado, Jesus à nossa frente, Jesus nos acarinhando, Jesus nos chamando para um carinhoso abraço. Da mesma forma como ele fez no Sermão da Montanha. Jesus subiu a montanha e falou ao povo, falou para todos nós sobre a questão das bem-aventuranças. E ele falou, ressaltando aspectos que para a humanidade, e principalmente para a humanidade de hoje, podem parecer em diminuição ao homem. Ele tocou em aspectos muito delicados do comportamento humano, né? E o que nós lembramos de conversar hoje é sobre o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito, que nos fala sobre a humildade. Essa virtude que hoje em dia é tida como fraqueza, e na verdade nós vamos ver o verdadeiro sentido que Jesus e que o plano espiritual dá para essa virtude, né? Então, no Evangelho, no capítulo 7º, o primeiro item desse capítulo 7º tem o título O que se deve entender por pobres de espírito, e se baseia numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz exatamente isso: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Kardec explica que a incredulidade se diverte com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes
para bem governá-lo. Muito bem. Quando a gente fala em humildade, para a gente começar a raciocinar sobre essa virtude, a gente tem que tecer alguns comentários e fazer alguma meditação. Para a gente entender o que seja humildade ou a necessidade de ser humilde, a gente tem que começar pensando em quem somos nós. Quem somos nós? Quem eu sou? Quem você é? Nós temos uma personalidade, uma persona, um personagem que nós animamos nesta vida atual. Mas nós não somos este personagem. Eu, por exemplo, Fernando, eu não sou Fernando, eu estou Fernando nesta vida. Em outras vidas anteriores, eu certamente tive outros nomes. E em vidas posteriores, eu vou ter outros nomes. Então, essa noção de quem nós somos, ela é essencial para a gente entender, começar a pensar sobre essa virtude da humildade. Quem nós somos? Nós não somos esse personagem que anima temporariamente este nosso corpo físico. Nós somos, na verdade, espíritos eternos, encarnados nesta dimensão por misericórdia divina. Eu sou espírito. Você é espírito. Cada um de nós, seres humanos, somos espíritos encarnados. Temos um corpo temporariamente durante o período que este corpo durar vivendo aqui nesta dimensão. A hora que o corpo terminar, gastar todo o seu fluido vital, toda a sua energia, a hora que houver falência dos órgãos físicos, o corpo falece, o corpo morre, termina, e nós continuamos a nossa existência eterna. É importante que a gente repare que nós não somos o corpo físico, porque normalmente a gente pensa, as pessoas pensam que, segundo aquele raciocínio, eu tenho um espírito, o meu espírito, é até comum, mesmo às vezes no meio espírita, as pessoas falarem assim, o meu espírito, o seu espírito. A gente não pode, não deve falar dessa forma, porque isso dá um caráter de impessoalidade, de algo abstrato, algo fora de nós, o meu espírito. O que é o meu espírito? Não existe o meu espírito, existe eu. Esse eu que penso, que sinto, que existo, que vejo, que estou falando com vocês, que estou pensando para falar em vocês, que estou lembrando de coisas para pensar, para falar com vocês, que amo, que sofro, que padeço. Esse sou eu, esse somos nós. Então, essa primeira visão de que somos espíritos encarnados é essencial para a gente entender o que seja a humildade. E segundo ponto, para a gente começar a pensar e conversar sobre humildade, ou sobre a necessidade dela, é a gente entender, continuando nessa linha de raciocínio, que somos espíritos encarnados, mas como pessoa realmente, encarnada ou não, quem somos nós? Eu costumo citar um exemplo. Vamos imaginar que a gente fosse o ser humano mais perfeito e poderoso da Terra. Que a gente fosse o mais inteligente, o mais bonito, o mais rico, o mais capaz, o mais tudo, né? Um cientista brilhante, que pudesse haver um ser humano que pudesse reunir todas as qualidades possíveis e imagináveis para um ser humano, essa criatura seria. Aí a gente pergunta, primeiro, existe um ser assim? Existe uma criatura assim perfeita? Que eu saiba, não. Mas vamos, por absurdo, admitir que pudesse existir alguém assim, com essas qualificações, com essas qualidades, perfeito em tudo?
o número 1 da Terra, o que seria essa pessoa diante do universo, diante de Jesus, diante de Deus? Não seria nada. E aí a gente pergunta, eu sou número 1 da Terra em algum quesito, qualquer quesito que seja? Jogo de tampinha, enfim, qualquer coisa, qualquer atributo, será que a gente é número 1 do mundo, número 1 deste planeta em alguma coisa? Não, nós não somos. Nós não somos número 1 deste planeta. Em nada. E o que nós somos, então, se nós não somos o número 1 do planeta Terra em alguma coisa, o que nós somos diante do universo, diante do cosmos, diante da criação de Deus, diante do nosso sistema solar, diante dessa profusão de mundos e planetas habitáveis, há muitas moradas na casa de meu pai, diante dessa grandiosidade da obra de Deus, o que nós somos? Nós não somos nada, e muito menos nós não somos o centro do universo, para nada. Embora, às vezes, a gente, no nosso desvario, na nossa megalomania, a gente possa, né, ter algum vislumbre, em algum momento, de que seja o centro do universo. Não somos. Sinto informar que nós não somos o centro de universo nenhum. Nós somos seres humanos, pequeninos, falíveis ainda, em evolução. Na verdade, nós somos substrato de pó de nada, cada um de nós. Aí, quando a gente chega nessa parte, as pessoas, né, quando é uma conversa presencial, elas olham com aquela cara, nossa, Fernando, você está acabando com a gente, né? E agora? Eu não sou nada, não sou... Não, nós não somos nada. Realmente nós não somos nada. Mas nós podemos ser tudo, porque Jesus disse para nós, vós sois deuses. Nós temos centelhas divinas colocadas em nós espíritos, centelhas divinas, não em nosso espírito, colocadas em nós, que é o que nos anima, que é essa luz que brilha dentro de cada um, colocadas por Deus. A centelha, a fagulha divina foi colocada em nós, por Deus. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses. Nós temos condição de ser tudo aquilo que nós quisermos ser. Basta vontade, determinação, constância, disciplina, todas essas qualidades que a gente estuda junto com Jesus. Muito bem. A gente, tendo consciência de que não é nada de um lado e pode ser tudo de outro, nós sentimos assim como se a gente estivesse ligado a uma corrente, como se nós fizéssemos parte, fôssemos elo de uma corrente. Qual é o nosso lugar exato nessa corrente? Nós não somos o número 1 do mundo, mas nós não somos o último ser desprezível lá nos cafundós da espiritualidade inferior. Nós já conseguimos algum progressinho, minúsculo que seja, mas a gente já está falando de Jesus, a gente já está tendo respeito por ele, por aquilo que ele nos ensinou, nós estamos fazendo as nossas preces, alguma coisa a gente já está fazendo. Então, em que ponto dessa corrente da evolução cada um de nós se encontra? É essa tomada de consciência, é essa noção de que nós não somos nada e podemos ser tudo, é essa noção que nos ajuda a entender a virtude da humildade, tão necessária hoje em dia. Tão necessária hoje em dia. Hoje em dia que a gente vive exatamente a negação da humildade, a exaltação do orgulho, a exaltação dos valores da supremacia de um ser humano sobre outro, os valores que nas corporações, nas organizações humanas aí, o mais apto é aquele que é mais capaz
mais proativo, não importa os meios que utilize, nem sobre quais pessoas ele passe, mas é importante mostrar resultados. E a gente tem visto muito isso, que na vida social, de um modo geral, hoje em dia, a humildade é vista como sinal de fraqueza. A humildade é vista como um sinal de inferioridade, é um sinal de que é uma pessoa menor, é uma pessoa que não merece crédito, é uma pessoa simplória, ingênua, que não sabe os verdadeiros valores que levam ao sucesso do homem. Muito bem. Aqui neste livro, Sermão da Montanha, do Emmett Fox, que é um teólogo norte-americano, ele diz o seguinte: uma das passagens mais tristes de toda a literatura é a história do jovem rico, que perdeu uma das maiores oportunidades e se afastou tristemente porque tinha grandes propriedades. Essa é, no fundo, a história da humanidade em geral. Rejeitamos a salvação que Jesus nos oferece, nossa chance de encontrar a Deus, porque temos grandes posses. Não por sermos muito ricos em termos de dinheiro, pois a maioria das pessoas não o é, mas por termos grandes posses sob a forma de ideias pré-concebidas, confiança em nosso próprio julgamento e nas ideias que nos são familiares, orgulho espiritual nascido da distinção intelectual, apego sentimental ao material, a instituições e organizações, hábitos de vida a que não desejamos renunciar, preocupação com o respeito dos outros, ou talvez medo do ridículo público, ou interesse em honrarias e distinções mundanas. E todas essas posses nos mantêm agrilhoados à rocha do sofrimento, que é o nosso exílio de Deus. O jovem rico é uma das figuras mais trágicas da história, não porque fosse rico, pois a riqueza em si não é nem boa nem má, mas porque o seu coração estava escravizado pelo amor ao dinheiro, que Paulo nos diz ser a raiz de todos os males. Poderia ter sido multimilionário em prata e ouro, mas se seu coração não estivesse preso às riquezas materiais, ele seria tão livre quanto o mais pobre dos mendigos para entrar no reino dos céus. Mas ele confiava em suas riquezas e isso lhe fechou as portas do céu. Nós estamos muito arraigados a esses conceitos e valores do mundo moderno. E como nós estávamos dizendo, hoje em dia a humildade é muito mal vista, é muito desvalorizada, é muito mal entendida, porque, na verdade, né, a humildade é vista como aquele acatador submisso, uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade, reverência ou respeito para com superiores, acatamento, deferência, submissão. E essa ideia, ela traz, assim, muitos conceitos de passividade, conceitos de inatividade. O humilde para o mundo é aquele que não faz nada, é aquele que se submete, é aquele que não tem proatividade, é aquele que não quer saber de nada. No entanto, longe das virtudes cristãs, das virtudes ensinadas por Jesus, longe de terem qualquer aspecto de passividade, né, elas representam, sim, sempre uma necessidade de comportamento ativo no sentido da realização daquela virtude. O Alírio de Cerqueira Filho é um médico e psicoterapeuta mato-grossense. No seu livro Parábolas Terapêuticas, comentando as bem-aventuranças, ele esclarece que, quando lemos as bem-aventuranças, temos a impressão de que devemos aguardar passivos, sofrendo, chorando, sendo perseguidos durante a vida no corpo, para termos a recompensa após a nossa morte no reino dos céus.
Muitos entendem as beatitudes dessa forma e passam uma vida inteira conformados com a qualidade de vida que têm para obter um lugar melhor do céu. Em realidade, a proposta de Jesus é outra, pois a passividade, a inação, não existe no universo. Se buscarmos o original em hebraico do Evangelho de Mateus, a palavra que Jesus usa é ashrei, proveniente de achar, que significa a retidão de alguém em marcha em direção ao reino de Deus, fato que proporciona alegria e felicidade. Portanto, a palavra que Jesus usa pressupõe uma ação e não uma passividade, que a palavra bem-aventurança, derivada do grego antigo, pode até chegar a transparecer. Portanto, em linguagem moderna, poderíamos traduzir bem-aventurados por em marcha, isto é, em movimento de transformação. O movimento é a lei do universo. Tudo se movimenta. Quando não há movimentação, há estagnação e tudo se deteriora, como a água parada que apodrece e não gera vida. Quando atribuímos esse significado à expressão bem-aventurança e não uma expectativa passiva, ela faz todo sentido, pois aqueles de nós que choramos, que temos fome e sede de justiça, que somos perseguidos, devemos nos movimentar para nos libertar dessas dificuldades tão comuns em nosso mundo, desenvolvendo em nós a humildade, a mansidão, a misericórdia, a pureza de coração, a pacificação. Quando nos colocamos em marcha, buscamos uma vida com retidão. A alegria e a felicidade que sentimos é consequência desse estado interior que começa aqui e agora, no próprio mundo, pois é fruto da consciência tranquila daquele que busca o reino de Deus e sua justiça em suas próprias ações, proporcionando a si mesmo desde já a plenitude e não somente depois de desencarnar. A passividade não faz parte do universo, conforme nos ensina o próprio Cristo em Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Por isso é necessário dar um novo significado às bem-aventuranças, refletindo o pensamento de Jesus e nos colocarmos em marcha, realizando o nosso propósito existencial, que consiste no encontro do ser, para transformarmos a nossa vida e este planeta em um lugar melhor para todos nós. Temos perguntado a respeito das virtudes, porque o que nos interessa é estudar as virtudes que Jesus nos ensinou e como aplicar na nossa vida. E eu tenho perguntado para o plano espiritual o que é isto, o que é aquilo, o que é fé, o que é caridade, né? Fé é certeza, certeza que provém de dentro. Não é acreditar em algo que vem de fora para dentro, mas é construir a certeza que vem de dentro. E eu perguntei humildade, e me responderam o seguinte: humildade é capacidade de aceitação. Capacidade de aceitação é capacidade de aceitação, aceitar a vida que Deus nos deu e nos dá. Aceitar. Mas não se conformar. A aceitação não implica conformar. Nós temos o dever e a obrigação de lutar por melhorar. Aceitar os reveses da vida com determinação para superá-los. Não é aceitar passivamente. Aceitar, não se revoltar e determinar-se para superar os reveses que a vida nos dá. Nas doenças, nas limitações profissionais, nas limitações sentimentais, emocionais, todos os problemas, todos os reveses que acontecem. Determinação para superar. Aceitar cada acontecimento, cada situação como oportunidade de crescimento e de aprendizado espirituais. Ter essa noção, ter essa visão maior, macro, visão cósmica. Entender que nós estamos encarnados num planetinha danado de insignificante, mas podemos ser tudo. E estamos nessa caminhada espiritual. Não é um sonho, algo abstrato, é algo real. Nós estamos hoje, agora, na nossa caminhada espiritual. Fruto de um movimento consciente. A gente tem que escolher exercer e praticar a humildade.
A gente tem que ter noção de que não é nada, mas pode ser tudo. Jesus disse: vós sois deuses. Tem que ser fruto do estudo e da evolução conscientes. E assim, considerando a humildade como uma das virtudes principais que Jesus nos ensinou, dizendo que seria nosso o reino dos céus se fôssemos humildes. Que reino dos céus? A paz que nós podemos encontrar a partir de hoje, a tranquilidade, o amor e a noção de sabedoria. Porque quando nós aceitamos, em nome de Jesus, que temos a compreensão da relatividade que as coisas têm neste mundo, para nós, para o nosso semelhante, tudo o que significa estarmos encarnados, quando a gente aumenta essa visão e tem essa noção de relatividade, tudo é relativo. Aí nós passamos a entender o que seja humildade. Começamos a perceber a necessidade de sermos humildes, com a graça de Deus. Amados irmãos, que Jesus esteja conosco hoje e sempre em nossos lares, em nossos corações, em nossas vidas, em nosso cotidiano. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Muito, muito, muito interessante, muito boas palavras, né, Fernando? Muito, muito obrigado aí Nós que agradecemos. esclarecimentos, né? E você falando sobre isso, eu me recordo aqui. Há muitos anos nós tivemos um primo na família, e inclusive ele veio desencarnar antes dos 40 de overdose na casa dele. Mas antes disso ele esteve aqui em São Paulo para tratamento, para tentar largar das drogas, né? E uma das vezes ele conversando aqui em casa conosco, com a família, minha mãe ainda era viva, e ele comentando que uma vez ele estava morando em Maringá, ele é nascido de lá, né? E viajou para vários outros estados, mas depois voltou para Maringá. E ele era sócio num porto de areia, ele tinha uma condição financeira muito boa, mas o vício realmente ele estava numa fase muito, muito complicada, muito avançada. Ele disse que um dia ele saiu, acho que quando a própria pessoa percebe que está cavando um buraco ali, que vai ser difícil, né, para ele sair dali, começa a não ver saída. E um dia ele saiu com o carro, foi bem para a saída da cidade, e tinha um lixão. E aí ele estacionou o carro lá, parado, meio pensando na vida e tal. E aí tinha um senhor, né, um senhor já de idade, um senhor de cor, e ele vivia catando coisa daquele lixão. E esse meu primo, ele sempre foi muito bom de papo, assim, sempre muito comunicativo. E aí logo ele começou a conversar com esse senhor e tal, e dali a pouco esse senhor convidou ele para ele tomar um café na casa dele, né? Olha. E ele, naquele desespero, ele se sentiu tão bem, né, conversando com aquele senhor, tal, apesar de ser uma pessoa tão humilde, ele foi até lá. Um barraco, uma coisa muito, muito simples, né? Ele chegou lá, apresentou a esposa dele para o meu primo, tinha um sofá bem simples, sentou, aceite aí e tal. Pediu para a esposa, né? A esposa falou, tá um cafezinho fresquinho aí. Então, vamos servir o nosso amigo aqui. Tá? A senhora dele trouxe as 3 xicrinhas de café e tal. E aí, esse meu primo conta que aquele senhor humilde colocou o braço ao lado, assim, abraçando a esposa, né? E conversando com aquela paz, aquele lugar simples, pobre, mas com uma paz, uma tranquilidade, uma coisa tão natural. Ele chegou e falou, tia, eu daria
tudo que eu tenho na minha vida para ter a paz que aquele homem tem, né? Você vê que coisa, né? Com certeza um exemplo, assim, uma passagem que me marcou e muito, né? Então, quantos de nós ainda estamos, né, nos iludindo, achamos que é esse o caminho, é essa posse, né? Como o Fernando comentou aí, né? Então, a coisa realmente é muito, muito, muito maior, né? Então, mais uma vez, né, toda essa pandemia não é por acaso, para nós tentarmos fazer, né, termos a grandiosidade de começarmos a nos olhar realmente sem filtros, né? Sem máscaras, e começarmos a fazer esse exercício, né? Então, isso já é, com certeza, um grande passo, né? Para nós já começarmos a trabalhar isso em nós, não é mesmo? Então, nós vamos passando agora, então, para a parte das vibrações, né? Com a nossa querida Rafaela hoje. Boa noite, Rafa. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. E agora, vamos para as vibrações da noite de hoje. Vibrações. Neste momento de paz, harmonia e equilíbrio, lembramos de que viver é um ato de amor. E sendo assim, elevemos nossos pensamentos ao Criador da vida e a Jesus, nosso divino amigo, deixando jorrar de nossos corações o que de melhor há em nós. Pai, fonte de toda a vida, aqueles que te procuram sempre vêm pedir, mas hoje nós queremos dar. Utiliza-te, Senhor, da nossa fragilidade, que é tudo quanto dispomos para em doação total, em favor de nossos irmãos necessitados. E assim vibremos. Vibremos pela paz de nosso planeta e por seus dirigentes, para que possam promover a verdadeira justiça social. Vibremos pelos que se sentem injustiçados, para que possam compreender que, se assim se sentem nas ocorrências da vida, é por lhes faltar capacidade de entendimento da vontade do Pai Celestial. Vibremos amor por aqueles que nos odeiam, pois o amor é o sol que nos aquece e ilumina. Vibremos pelos que se sentem nossos inimigos, porque se hoje nos odeiam e perseguem, poderão ser convertidos ao bem, com amor zelado e compassivo. Doce é amar e perdoar sempre. Vibremos pelos desalentados, pois o desalento renova as próprias forças ao contágio do bom ânimo. Vibremos fé pelos incrédulos, na justiça de Deus, porque espalhar a fé é oferecer a vida e a paz aos semelhantes, deslumbrando alvoradas de luz na terra. Vibremos pelos fracos, para que sejam socorridos, e também pelos fortes, para que sejam bem conduzidos.
Vibremos pelos que ensinam, para que possam construir a comunidade dos homens de Deus. Vibremos pelas crianças, pois a infância é a experiência em começo que nos compete orientar e conduzir. Vibremos pelos jovens, para que não mergulhem nos abismos da ilusão. Vibremos pelos idosos, pois já percorreram um longo caminho e ainda se faz necessário muita energia para cumprir sua jornada. Vibremos pela família, porque esta cresce à medida que crescemos com amor. Vibremos pela expansão do Evangelho nos lares, porque o Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhantes igrejas da família. Teremos a existência transformada na direção do sumo bem. Vibremos pelos que choram em todas as dimensões da vida, porque o pranto é a água da purificação. Vibremos pelos criminosos, pois onde estiverem, são prisioneiros da consciência guardada pelo remorso. Então, transformado em sentinela vigilante. Vibremos pelos doentes, do corpo e da alma, para que possam compreender que toda dor é renascimento. Vibremos por esta casa que nos acolhe e também por todas as outras que divulgam e trabalham pela doutrina consoladora. Vibremos pelos nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados, principalmente por aqueles com os quais a convivência nos é mais difícil. Vibremos por aqueles que estejam em nossos pensamentos, para que tenham a serenidade, a coragem e a luz necessárias para enfrentar as dificuldades destes momentos atuais. Façamos uma vibração para todos os profissionais de trabalhos essenciais, da saúde, segurança, resgates e todos que estão mantendo atendimentos e serviços, arriscando sua segurança por nós. Deixemos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizá-la onde se fizer necessário. Finalmente, com a permissão de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos, para que sejamos seus verdadeiros discípulos. Que assim seja, graças a Deus. E então, dando continuidade, né, às vibrações, nós vamos falando os nomes aqui que nos vêm sendo solicitados, né? Vamos vibrando, então,
pelo senhor Emanuel Levi, vovô da Rafaela, Leonardo Carlos de Oliveira, Leonardo Carlos de Oliveira, pela Isabela Silva de Vasconcelos e a sua mãe Valdineia, André de Luca Carneiro, Terezinha da Conceição Batista, Adriana Lídia Pereira do Vale, para o senhor Werner, da nossa casa e família, Walter Zafred Filho, Sônia Maria Crivellaro Teixeira, que é mãe do Walter, Walter Felipe Cronato Alves, Maria Elisa de Lúcia, pelo Leandro, vizinho aqui da casa, na rua, casa 88, Fábio Rampazzo, pela Carla Antônia dos Santos Neia, Tereza dos Santos Neia, Ingrid Neia Augusta e Alice Emanuele de Carvalho, pelo Roberto Zanaga, nós íamos fazendo vibração, e nos informaram hoje que ele teve alta e foi para casa, né? Que bom. Pelo Walter Barbosa, Celso Rodrigues, Manuel de Medeiros Moraes, Sebastiana Moraes, Márcio Andrade de Medeiros, pela Eliana Santos, que está com trombose no pulmão, internada, para Maria Eduarda, 10 anos também, ela está internada, não nos foi falado do que, pela Juliana Lima, vibrações também para o senhor Amadeu Barbosa Pereira, a Rosa Moreira, Érica Pérez, Verônica Maria Negreiros, Vitor Hugo Martins Moraes, Leandro Leonardo de Moraes, Ana Carolina Leonardo de Moraes, John Lennon Nascimento Gama, a Grace França, Giseu Garcia de Almeida Júnior, para o Márcio, professor, trabalhador da nossa casa, Márcio Luiz Bartô, e vamos vibrando também com muito amor. Já há alguns dias a gente vem vibrando pela Roberta Oliveira de Souza, né? O bebê dela não tinha desenvolvido, e hoje ela está internada no Hospital Next, aqui em Santo Amaro, para um processo de aborto, né? Então, todo o nosso amor e o nosso carinho para ela, né? Para que ela consiga ter entendimento, né? E que tenha fé em Deus, nos seus desígnios, não é mesmo? Vibremos também pelos trabalhadores da nossa casa, todos os palestrantes, pela Dona Benê, Dona Corina, Dona Edviges, Dona Vitória, pela Deise, pela Neiva, pelo nosso querido senhor Círio, a Dona Malvina, pela Magda Franco, pela Sônia Paz, Sônia Gouveia, pela Claudete, pelas Sandras, pela Vera Lúcia Silva Moreno, pela França e Família, pela André, pela Marta, Daniela, Pequenina e Família, pelo Romeu, eu e o Vani, a Reide, Dona Antônia, Dona Ana, ao Joca, que está se recuperando na cirurgia, né? Então, após as vibrações, nós fazemos então aí a fluidificação das águas, né? Senhor Jesus, abençoa essas águas e que o Senhor permita que elas possam ser fluidificadas pelas mãos desse verdadeiro discípulo de amor, Bezerra de Menezes, para que quem delas tomar possa curar todas as enfermidades do corpo e as angústias da alma, que assim seja. E assim, em complemento às vibrações e a fluidificação das águas, fazemos a oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores,
confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo, através de tuas regiões consoladoras e teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Então vamos chegando próximo do encerramento do nosso evangelho dessa noite, né? Agradecendo muito, muito a participação de todos vocês aqui que estão conectados, né? Vamos agradecendo aos participantes da noite, nosso querido Fernando, a nossa queridinha Rafaela, né? Quando eu crescer, Fernando, eu quero ser que nem a Rafaela. A gente costuma brincar assim, né? Eu também. Agradecemos muito, nós é que agradecemos pela oportunidade do trabalho, por estarmos aqui nessa comunhão, né, nessa verdadeira troca de energias, de amor, de fraternidade. Nós agradecemos muito por essa oportunidade. Então, eu agradeço por mim, tenho certeza que a Rafa também se sente. Posso te chamar de Rafa? Claro! E, enfim, eu tenho certeza que a Rafaela também sente dessa mesma forma, porque eu soube que ela que pediu para participar, é verdade, Júlio? Sim. Isso, né, numa moça nessa idade não é tão comum assim. Então a gente já vê que a qualidade desse espírito que está aí, a qualidade da Rafa em espírito é uma coisa fora de série, fantástica, muito querida e muito iluminada. E eu já pedi no ar uma vez. Quando for a minha vez de falar, eu quero a Rafa. Me desculpem, Paulo Ricardo, a Lilian, que sempre fazem vibrações comigo, mas eu quero a Rafa. Um beijo para vocês, muito obrigado pela oportunidade do trabalho, viu? Obrigado, Fernando. Rafa? Uma boa noite a todos. Muito obrigada, Júlio, por deixar, né, eu novamente fazer as vibrações. Obrigada, Fernando, e uma boa noite a todos e um ótimo final de semana. Muito bem. Um abraço virtual para todo mundo. Vamos, então, agradecendo a todos vocês, agradecendo também ao nosso querido Mauro, sempre nos ajudando muito, muito aí por detrás das câmeras, né? Ele prometeu que vai aparecer, viu, Júlio? Ele está nos enrolando, mas uma hora a gente pega. Muito bem. Então, nesse clima assim de muita gratidão, de muito amor, né? Vamos encerrando o nosso evangelho dessa noite com o Resista, né? Tão importante nos dias de hoje. Resista um pouco mais, mesmo que as feridas latejem e que sua coragem esteja cochilando. Resista mais um minuto e será fácil resistir aos demais. Resista mais um instante
mesmo que a derrota seja um imã, mesmo que a desilusão caminhe em sua direção. Resista mais um pouco, mesmo que os invejosos digam para você parar, mesmo que sua esperança esteja no fim. Resista mais um momento, mesmo que você não possa avistar ainda a linha de chegada, mesmo que as inseguranças brinquem de roda à sua volta. Resista um pouco mais, mesmo que a sua vida esteja sendo pesada com a consciência dos insensatos e você se sinta indefeso como um pássaro de asas quebradas. Resista, porque o último instante da madrugada é sempre aquele que puxa a manhã pelo braço. E essa manhã bonita, ensolarada, sem algemas, nascerá para você em breve, desde que você resista. Resista, porque estamos sentados na arquibancada do tempo, torcendo ansiosos para que você ganhe de Deus o troféu que você merece, a felicidade. Senhor, concedei-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar e coragem para mudar as que posso. A sabedoria para distinguir uma das outras. Que assim seja, graças a Deus. Então, um beijo aí no coração de todos. Fiquem em paz, muita, muita fé, né? Jesus está no leme, não acreditem, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.